Bem, e aí em relação à tese, lembra que eu falei, podem pegar a aula de tese? Então já tem as frases aqui prontas que vocês poderiam usar ou tomar como base, não precisa escrever exatamente assim, tá? Então vamos pegar aqui o que eu poderia escrever, ó. A questão das pessoas em situação de rua se mostra um grave problema na sociedade brasileira. Isso é sua tese, é sua opinião. A gravidade das pessoas em situação de rua é tratado com indiferença no corpo social brasileiro. Outra tese. As questões em situação de rua demonstram a desigualdade da sociedade brasileira. Isso você entendeu? Elas estão lá, elas não são iguais, são tratadas de forma diferente, são tratadas com indiferença. É um grave problema, ok? Eu escolhi aqui duas para mim, vamos supor que eu usasse essa aqui, ó. A grave questão das pessoas, botei a grave, ó. Não tá aqui grave, mas eu botei. Vocês podem mudar a frase. A grave questão das pessoas em situação de rua na sociedade brasileira configura um desafio a ser sanado. Eu já estou antecipando aqui que eu vou fazer uma proposta de intervenção, tá? A grave questão das pessoas em situação de rua configura uma afronta à cidadania. Isso aqui é o que eu vou usar. Eu vou dizer que essas pessoas, o que é questão de situação em rua? O problema é que elas não têm local para morar, vamos supor. Ela está na rua porque não foi dado a ela condições de não estar na rua. A questão das pessoas em situação de rua é que elas não estão no local adequado. E qual é o local adequado? Num lar, numa moradia. Então falta moradia para essas pessoas. Não só moradia, falta uma família, falta uma situação digna. E aí isso aí é uma afronta à cidadania. Quando eu tiro o direito das pessoas, e um direito importante aqui que é a moradia, e a gente vai ver que quando não tem moradia, uma pessoa que não tem moradia, ela não tem uma família, apoio de uma família. Ah, Mara, mas às vezes ela está na rua com a família, tudo bem, mas ela não tem alimentação adequada, ela não tem vestuário adequado, ela não tem saúde, né? Então ela não tem várias coisas que a Constituição diz que ela deveria ter para ser cidadã. Ela não tem. Então esse problema aqui da pessoa estar na rua tira dela a sua cidadania. E aí eu digo que precisa ser sanado. Lembra daquele tema que eu falei com vocês? Invisibilidade, registro civil e invisibilidade, aí que falava que afrontava a cidadania? Aqui é muito parecido, né? Lá diz que quando a pessoa não tem o registro civil, o documento de identificação, ela não tem vários direitos. Aqui também, quando eu não tenho uma moradia, eu não tenho vários direitos por causa disso. Como é que eu vou participar de um projeto do governo se eu não tenho endereço? Não ter endereço é um problema grave. Então é isso que eu vou botar na minha tese. É uma grave questão, tá? Porque configura um desafio que a sociedade precisa resolver ou que configura uma afronta. Um dos dois, tá? Depois eu vou decidir. Vocês podem escrever qualquer coisa, gente, tá? Isso aqui é só uma ideia para vocês não saírem do zero. Ah, não sei como é que escreve uma tese, porque essa tese é um dos períodos que eu vou colocar lá na introdução, tá? Bem, e aí eu venho para cá, ó. Depois que eu escrevi a minha tese, vamos supor que fosse essa daqui, eu vou escrever um repertório para essa situação aqui, né? Que eu vou dizer que configura um desafio a ser sanado, ou um desafio à cidadania, né? Afronta a cidadania, enfim. Qual repertório eu vou usar aqui na minha introdução? Porque eu vou usar isso aqui um dos períodos da introdução vai ser esse, tá? Eu vou usar um repertório. Eu posso dizer que o repertório é a Constituição Federal. Eu vou dizer que na Constituição Federal diz que tem auxílio à moradia, deveria ter moradia, não tem. Então é uma afronta. Eu vou contrapor aqui, né? Entretanto, na Constituição diz que deveria ter moradia, no entretanto, essas pessoas não têm. Ou Gilberto de Mestre, lembra que eu falei, cidadão de papel? No papel, na Constituição deveria ter moradia, mas na realidade não tem. Ou Declaração Universal. Então, tem 3 repertórios que poderia ser usado se eu quisesse dizer que o problema aqui é uma questão de cidadania, tá? Ou que configura um desafio. Que desafio? Um desafio de fazer a Constituição ser
comprida. Aí eu teria que escrever isso lá na introdução. Então, isso aqui, ó, que eu cheguei à conclusão, eu vou colocar no meu repertório de introdução. Vocês não precisam escrever isso, mas vocês têm que ter na mente de vocês isso, na cabeça, tá? Bom, o meu desenvolvimento 1 é o meu argumento, certo? Qual argumento eu vou usar? Para o meu desenvolvimento 1, e eu vou colocar aqui depois na minha introdução, eu não estou escrevendo a introdução ainda, estou tendo ideias, tá? Eu estou planejando o meu texto, estou fazendo um projeto, mas eu vou saber que no desenvolvimento 1 eu vou colocar o quê? Omissão do Estado. Eu vou dizer que esse é um motivo. As pessoas não têm moradia porque o Estado é omisso, o Estado não garante esse direito para elas. Então eu vou usar esse argumento. Tá, mas qual o repertório? O que eu vou usar para dizer que ele é omisso? Por que ele deveria agir? Se eu não usar a Constituição aqui, ó, eu vou usar ela aqui. Se eu não usar o Gilberto aqui, eu vou usar ele aqui. Se eu não usar a Declaração Universal, posso usar aqui, tá? Bom, e meu segundo argumento, que eu vou botar no desenvolvimento 2, lá no meu parágrafo, eu vou dizer que é invisibilidade social, vou usar aquele texto lá do Papai Noel, já que é isso que o INEP está me pedindo, né? O tema me lembra, as duas coisas mais fortes que eu enxerguei foi isso, a omissão do Estado e invisibilidade. Se eu não usar o Gilberto aqui, eu vou usar ele aqui. Se eu não usar a Declaração Universal, posso usar aqui, tá? Bom, e meu segundo argumento, que eu vou botar no desenvolvimento 2, lá no meu parágrafo, eu vou dizer que é invisibilidade social, vou usar aquele texto lá do Papai Noel, já que é isso que o INEP está me pedindo, né? O tema me lembra, as duas coisas mais fortes que eu enxerguei foi isso, a omissão do Estado e invisibilidade social. Eu vou usar esses dois argumentos, tá lá no texto, não vou ficar pensando em mais nada. Bom, qual o repertório que eu vou dizer que existe invisibilidade social? O que falaram sobre isso? Tem a teoria da banalização do mal, lá da Hannah Arendt, lembra que eu falei com vocês na última aula? E tem um livro, esse livro aqui eu não falei ainda com vocês, tá? É do escritor José de Saramago. Ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, não sei se vocês já conhecem. Ele fala sobre isso, né? Que a sociedade ela é cega, ela se faz de cega, ela não quer enxergar os problemas sociais. E aí ela não tem empatia com as pessoas. Então esse tema aqui é perfeito para se usar esse livro. Tá? Então se você quiser usar uma coisa específica, você vai usar uma das duas teorias. Uma das duas, tá? Vocês poderiam pensar aqui, ó. Eu vou pensar e depois vou ver qual que eu vou escrever. Mas eu já tenho duas aqui. Então se eu já tenho repertório para a minha introdução, se eu tenho repertório para o meu desenvolvimento 1 e se eu tenho repertório para o meu desenvolvimento 2, beleza, esse argumento aqui eu posso usar, que eu vou saber explicar ele. Esse aqui também eu vou poder usar, que eu vou saber explicar. Então é assim que eu escolho o argumento. Eu escolho o argumento que tem a ver com o tema, tá? E com a tese que eu vou usar. Eu escolho outro argumento também que tem a ver. E o meu repertório, eu escolho o repertório do argumento aqui, ó. Ele tem que ter uma relação direta com isso aqui, ó. Esse repertório tem que ter uma relação direta com isso aqui, tá bom? Então, isso eu vou botar na introdução depois, não é agora. Isso aqui vai ser ensinado para vocês ainda. Esse aqui eu vou botar no 1 e esse eu vou botar no 2. Isso aqui é para eu ter uma noção. Então, depois que eu ler aqueles 2 textos, né? 4 textos, desculpa. Na realidade, eu vou ter isso aqui, ó. É isso aqui que eu vou ter no papel, tá? Quando eu pedir para vocês explicarem o texto 1 e texto 2 e 3 e 4, vocês não vão fazer isso na redação, mas eu preciso entender se vocês estão compreendendo o que o texto diz, tá? Porque vocês colocarem isso aqui, eu vejo muita gente fazer isso, mas não sabem nem o que estão fazendo. Não entenderam qual é a proposta dos textos, tá? E eu quero que vocês falam, por favor, preciso que vocês me digam as dúvidas de vocês. Eu não quero que vocês cheguem com essas dúvidas lá na redação, tá? Esse tempo todo a gente está fazendo, eu estou fazendo os vídeos, eu estou colocando lá e vocês não estão falando das dúvidas. E eu sei que vocês têm dúvidas, vocês não podem ficar com dúvidas. Vocês têm que perder essa vergonha, né? Fiquem sem vergonhas e coloquem lá no grupo,
Como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, nós somos amigos, somos colegas, somos amigos, pessoas que querem se ajudar, não somos inimigos, tá? Ali é o local para vocês colocarem a dúvida de vocês, sem inibição, tá? Bom, e aí como é que ficaria a minha proposta de intervenção, que é a minha conclusão, né, que eu vou escrever depois, quais as ideias que esse texto me deu, os textos me deram, né? Eu vou dizer que quem vai agir é o poder público. Eu poderia dizer aqui, botar Estado, governos, tá? Mas eu vou usar esse termo aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Qual é a ação que ele vai fazer? Deve aumentar o investimento em projetos voltados à inserção desse público no mercado de trabalho. Eu vou dizer que para solucionar o problema, eles têm que ter emprego, porque eles tendo emprego, tendo renda, resolve o problema. Então eu vou criar, eu vou investir em projetos para aumentar emprego para essas pessoas. Como eu vou fazer isso? Qual meio que eu vou usar? Através de parceria com ONGs que já atuam com essa população. O texto não falou isso? Já tem um montão de ONG que atua e conheçam essas pessoas. O texto está falando isso, gente. Eu só peguei de lá. Tá? Para quê? Para que possam influenciá-los. Isso aqui, o para quê, eu poderia dizer que isso é efeito, né? Isso aqui para quê, tá vendo? Mas eu vou usar aqui junto. Para que possam influenciá-la a participar de projetos de ensino profissionalizante com oferecimento de bolsa financeira, enquanto estiverem aprendendo, e estágio em órgão público ou privado. Essa é a minha proposta. Eu vou fazer com que essas pessoas aqui que estão na rua, elas já aprendam uma profissão e elas vão ter dinheiro, uma bolsa, enquanto elas estiverem fazendo o curso. É uma forma que eu tenho de incentivá-las a fazer o curso. Elas vão fazer esse curso, é um projeto para elas, vai estar no meio todo mundo ali junto, e depois elas vão fazer um estágio, quem sabe consegue. Então você vê que é uma ideia simples, tá? Não é nada para resolver o problema como um todo. Bom, o que isso vai fazer se eu conseguir fazer isso aqui? Qual a finalidade, o objetivo? Inserir o número maior dessas pessoas no mercado de trabalho. Aí eu já botei, eu vou detalhar, né? Aqui já é um detalhamento, mas eu quero finalizar. Ó. E assim, quem sabe, diminuir o contingente de pessoas que estão em situação de subcidadania. Se eu colocar lá na minha introdução que o problema é de cidadania, eu vou dizer que assim eu resolvo esse problema, tá? Só que aqui, se eu tiver colocado lá na minha... Lembra que aqui, ó, é o mesmo agente. Eu posso escrever aqui também, poder público, tá? Qual é a ação? Deve ensinar as crianças sobre a real situação dessas pessoas. Qual o modo? Através de palestras ou trabalhos escolares. Para quê? Para que desde pequena elas entendam a necessidade de ajudar esse grupo e não ajam de forma indiferente com essas pessoas. Eu não estou falando de invisibilidade, de indiferença, de falta de empatia. Eu vou fazer uma ação para resolver isso também. Então eu tenho aqui uma proposta resolvendo os dois problemas. O problema de omissão estatal e o problema de invisibilidade social. Ok? Isso aqui, se vocês não conseguirem fazer completo, façam uma só. Façam uma parte, façam o que vocês conseguirem. Nós estamos no início, tá? Aí eu vou resolvendo, vou corrigindo e vocês vão melhorando. Eu não quero, não fiquem com medo de me entregar material que vocês acham que não tá bom. Eu sei que não vai estar maravilhoso, eu sei que não vai estar bom, mas é para melhorar. Eu preciso ver como vocês estão para eu poder orientar vocês, ok? Não fiquem saindo do grupo porque vocês acham que não vão fazer, não vão conseguir responder. Eu não vou dar nota para ninguém. Eu não estou aqui para dar nota. Eu estou aqui para melhorar, para ajudar vocês. Para vocês consigam lá em novembro escrever. Em novembro eu quero que vocês consigam fazer isso. Agora não, tá? Bom, outros argumentos sem ser aqueles que vocês poderiam usar, não está no texto, mas vocês poderiam usar. Eu pensei nisso aqui, Mara. O uso de drogas também é um motivo pelas quais as pessoas saem das suas casas e vão para a rua? Sim, é um motivo importante. Outro, relação familiar
fragilizada. Lá no texto, inclusive, falava sobre isso, lembra? Então, existe um repertório chamado, uma série da Globo chamado Onde Está Meu Coração. Esse, até eu acho que ele é um filme também da Netflix, só é um filme também, tá? Existe o filme e existe a série. Esse filme fala de uma pessoa que inclusive era médica, ou seja, esse problema ele não afeta só os mais pobres, né? Ele afeta mais, mas ele afeta também pessoas com dinheiro, principalmente quem usa droga. Esse filme fala sobre isso, uma médica que começa a usar drogas e ela vai parar, ela fica em situação de rua, ela passa a habitar na rua durante um bom tempo. Só que aqui no caso dela, a relação familiar dela não ficou fragilizada, mas não por culpa dos pais, mas sim dela. E os pais apoiaram ela demais. Então aqui eu posso usar essa série tanto para falar sobre relação fragilizada e dizer que nesse caso da série houve um apoio e aí por isso ela consegue resolver o problema, ela volta a morar em casa, viver uma vida digna, né? Quem puder ver esse filme, veja. E quem já viu, entenda sobre isso. Ou vocês vão falar só sobre o uso de drogas e mostrar que mesmo pessoas que têm uma condição financeira muito boa, elas podem passar a morar na rua, porque não é uma vontade própria. A sociedade acha que pessoas que moram, que habitam na rua, em situação de rua, elas fazem isso porque elas querem. Tá? Eu vou falar sobre isso quando a gente começar a escrever redação. Mas eu estou só aqui orientando como vocês fazem o trabalho, tá? Outro argumento, eu quero falar que é desemprego, problema financeiro. Existe um outro repertório também que talvez vocês já tenham visto, se não viram é muito bom, um filme chamado A Procura da Felicidade. Fala sobre uma pessoa que tinha um emprego, tinha uma família, tinha uma situação, morava numa casa, ela perde o emprego e aí ela passa a viver na rua com um filho, né? Então é muito bom que fala sobre isso, uma pessoa que tinha condições, super inteligente, mas perdeu o emprego e passou por problemas sérios, né? Por causa de problema financeiro e desemprego. Outro argumento de desigualdade social também. Existe um curta-metragem americano falando onde eu moro, que fala sobre várias pessoas que moram em rua e fala sobre essa desigualdade, né? Pessoas que dão depoimento dizendo que quando elas são presas, elas falam assim, eu sou igual a você, eu tenho as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. Então mostra que a gente às vezes olha para essas pessoas e acha que eles não são pessoas, né? Existe um outro repertório que vocês podem falar também, mas é mais complexo, mas eu vou falar sobre isso quando a gente estiver corrigindo, que é a desumanização, né? Essas pessoas são tratadas não como pessoas, mas como um bicho. Existe um outro repertório aqui que eu vou mostrar também, mas vocês já podem escrever se vocês conhecem. É um poema chamado O Bicho, de Manuel Bandeira. É um poema pequenininho, eu vou trazer ele na correção, tá? Que ele mostra exatamente pessoas comendo lixo, né? Nas ruas, ok? Então aqui outros argumentos e outro repertório. Vocês podem colocar isso tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2 ou na introdução, tá? Qualquer local. Tudo bem? Então, assim, é isso que eu queria falar com vocês. Tentem fazer agora esse material, tá? Esse exercício. Não fiquem constrangidos se vocês não conseguirem. Coloca o que vocês acharem lá e eu vou corrigir isso, ok? Nós vamos estender um pouco esse prazo. O prazo era até quarta-feira. E eu vou deixar que vocês me entreguem isso até segunda-feira, ok? Então, boa sorte aí para vocês, fiquem com Deus e vão fazer, tá? Não quero que coloquem lá as dúvidas, eu quero ver esse grupo aí um pouco mais agitado, né? Vocês não colocam absolutamente nada lá, então eu preciso que vocês coloquem a dúvida de vocês, tá bom? Para resolver o problema como um todo. Bom, o que isso vai fazer, se eu conseguir fazer isso aqui, qual a finalidade, o objetivo? Inserir o número maior dessas pessoas no mercado de trabalho. Aí eu vou detalhar, né? Aqui já é um detalhamento, mas eu quero finalizar. Ó. E assim, quem sabe, diminuir o contingente de pessoas que estão em situação de subcidadania. Se eu colocar lá na minha introdução que o problema é de cidadania,
eu vou dizer que assim eu resolvo esse problema, tá? Só que aqui, se eu tiver colocado lá na minha, lembra que aqui, ó, aqui o meu outro argumento, eu digo que é a invisibilidade social, eu digo que a sociedade não enxerga essas pessoas, o Estado também não enxerga, mas a sociedade não enxerga. Então, aqui, ó, eu tenho que resolver aquele problema de invisibilidade. Então, o que eu vou fazer? Ó? Paralelamente. Por que paralelamente? Porque é o mesmo agente. Eu posso escrever aqui também, poder público, tá? Qual é a ação? Deve ensinar as crianças sobre a real situação dessas pessoas. Qual o modo? Através de palestras ou trabalhos escolares. Para quê? Para que desde pequena elas entendam a necessidade de ajudar esse grupo e não ajam de forma indiferente com essas pessoas. Eu não estou falando de invisibilidade, de indiferença, de falta de empatia. Eu vou fazer uma ação para resolver isso também. Então, eu tenho aqui uma proposta resolvendo os dois problemas. O problema de omissão estatal e o problema de invisibilidade social. Ok? Isso aqui, se vocês não conseguirem fazer completo, façam uma só. Façam uma parte, façam o que vocês conseguirem. Nós estamos no início, tá? Aí eu vou resolvendo, vou corrigindo e vocês vão melhorando. Eu não quero, não fiquem com medo de me entregar material que vocês acham que não tá bom. Eu sei que não vai estar maravilhoso, eu sei que não vai estar bom, mas é para melhorar. Eu preciso ver como vocês estão para eu poder orientar vocês, ok? Não fiquem saindo do grupo porque vocês acham que não vão fazer, não vão conseguir responder. Eu não vou dar nota para ninguém. Eu não estou aqui para dar nota. Eu estou aqui para melhorar, para ajudar vocês. Para vocês consigam lá em novembro escrever. Em novembro eu quero que vocês consigam fazer isso. Agora não, tá? Bom, outros argumentos sem ser aqueles que vocês poderiam usar, não está no texto, mas vocês poderiam usar. Eu pensei nisso aqui, Mara. O uso de drogas também é um motivo pelas quais as pessoas saem das suas casas e vão para a rua? Sim, é um motivo importante. Outro, relação familiar fragilizada. Lá no texto, inclusive, falava sobre isso, lembra? Então, existe um repertório chamado, uma série da Globo chamado Onde Está Meu Coração? Eu acho que ele é um filme também da Netflix, só é um filme também, tá? Existe o filme e existe a série. Esse filme fala de uma pessoa que inclusive era médica, ou seja, esse problema ele não afeta só os mais pobres, né? Ele afeta mais, mas ele afeta também pessoas com dinheiro, principalmente quem usa droga. Esse filme fala sobre isso, uma médica que começa a usar drogas e ela vai parar, ela fica em situação de rua, ela passa a habitar na rua durante um bom tempo. Só que aqui no caso dela, a relação familiar dela não ficou fragilizada, mas não por culpa dos pais, mas sim dela. E os pais apoiaram ela demais. Então aqui eu posso usar essa série tanto para falar sobre relação fragilizada e dizer que nesse caso da série houve um apoio e aí por isso ela consegue resolver o problema, ela volta a morar em casa, viver uma vida digna, né? Quem puder ver esse filme, veja. E quem já viu, entenda sobre isso. Ou vocês vão falar só sobre o uso de drogas e mostrar que mesmo pessoas que têm uma condição financeira muito boa, elas podem passar a morar na rua, porque não é uma vontade própria. A sociedade acha que pessoas que moram, que habitam na rua, em situação de rua, elas fazem isso porque elas querem. Tá? Eu vou falar sobre isso quando a gente começar a escrever redação. Mas eu estou só aqui orientando como vocês fazem o trabalho, tá? Outro argumento, eu quero falar que é desemprego, problema financeiro. Existe um outro repertório também que talvez vocês já tenham visto, se não viram é muito bom, um filme chamado A Procura da Felicidade. Fala sobre uma pessoa que tinha um emprego, tinha uma família, tinha uma situação, morava numa casa, ela perde o emprego e aí ela passa a viver na rua com um filho, né? Então é muito bom que fala sobre isso, uma pessoa que tinha condições, super inteligente, mas perdeu o emprego e passou por problemas sérios, né? Por causa de problema financeiro e desemprego.
Outro argumento de desigualdade social também. Existe um curta-metragem americano falando onde eu moro, que fala sobre várias pessoas que moram em rua e fala sobre essa desigualdade, né? Pessoas que dão depoimento dizendo que quando elas são presas, elas falam assim: eu sou igual a você, eu tenho as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. Então mostra que a gente às vezes olha para essas pessoas e acha que eles não são pessoas, né? Existe um outro repertório que vocês podem falar também, mas é mais complexo, mas eu vou falar sobre isso quando a gente estiver corrigindo, que é a desumanização, né? Essas pessoas são tratadas como, não como pessoas, mas como um bicho. Existe um outro repertório aqui que eu vou mostrar também, mas vocês já podem escrever se vocês conhecem. É um poema chamado O Bicho, de Manuel Bandeira. É um poema pequenininho, eu vou trazer ele na correção, tá? Que ele mostra exatamente pessoas comendo lixo, né, nas ruas, ok? Então aqui outros argumentos e outros repertórios.